De volta pela TV Câmara Uberlândia, novamente o Câmara Debate, onde a gente discute diversos assuntos relacionados aos problemas da cidade de Uberlândia, mas também assuntos que podem mexer com a vida do cidadão de maneira geral. Hoje, o Câmara Debate fala sobre a terceirização do trabalho nas empresas. A terceirização já existe para atividades meio, mas tramita no Congresso Nacional, já foi votado, e tramita no Senado a terceirização também para atividades fins, um tema que já vem sendo discutido há mais de 10 anos, praticamente 11 anos, em Brasília, e agora veio à tona. Projeto de Lei 4330, que permite às empresas terceirizadas, então, as empresas terceirizar as atividades fins. Atividade fim é aquela que é o objetivo da empresa. Vamos dizer, uma empresa de alimentos, que produz alimentos, ela pode terceirizar os trabalhos de limpeza, de informática, segurança, entre outros, mas para a produção do seu produto, né, que é o alimento, ela tem que contratar esses profissionais através de contratos de trabalho formais, como a CLT, por exemplo. Mas aqui os nossos convidados vão poder explicar isso melhor e também dar os seus pontos de vista. Primeiramente, agradecer muito e apresentar aqui, primeira vez conosco, o vereador Ismael Costa. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, Ismael. Eu que agradeço nessa oportunidade, e acho que é um momento importante participar desse debate, que eu acho que vai impactar muito na sociedade. Então, eu que agradeço esse momento. Bom, o nosso objetivo aqui é levar informação, levar conscientização, conhecimento para que você, telespectador de Uberlândia e região, saiba um pouco mais sobre esse projeto de lei e tire as suas conclusões de acordo aqui com a opinião de nossos convidados. O doutor Paulo Gonçalves Veloso é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho. Agradeço demais a presença aqui conosco, eu tenho certeza que vai enriquecer muito essa discussão. Eu quem agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa de debater tão importante tema. E que está em pauta nesse momento, né, no nosso país, entre outros tantos temas aí. Aqui também, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, empresário, que é Humberto Pereira Carneiro, primeira vez participando conosco aqui. Muito obrigado pela sua presença, Humberto. Eu também agradeço a oportunidade, eu acho que nós vamos ter aqui a oportunidade de estar debatendo um assunto tão polêmico, eu acho que tão oportuno e tão importante para nós, empresários, e para toda a sociedade de forma geral. Bom, e aqui conosco também Luiz Cláudio Galassi, vereador, mais uma vez aqui, parceiro do Câmara Debate. Obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, um tema mais do que oportuno e que envolve milhões de pessoas no nosso país, né? Eu acho que chegou o momento de debater, sim. Envolve tanto a classe empresarial quanto a classe trabalhadora, né? Cada um com seus interesses e acaba que esses interesses, né, se divergem, e é por isso que a gente está aqui para discutir. Então, o projeto de lei 4330 já passou pelo Congresso Nacional, até a exibição desse programa, acredito que não tenha passado ainda pelo Senado, não foi 100% aprovado, mas eu começo com a Procuradoria do Trabalho, pois pesquisando sobre o tema, o que me parece é que as procuradorias, de maneira geral, são contrárias a essa questão da terceirização, né? O Ministério Público do Trabalho tem posição institucional francamente contrária ao projeto de lei 4330, que na Câmara, no Senado recebeu o número 30/2015, projeto de lei 30/2015. As disposições contidas nesse projeto de lei ofendem de maneira grave o ordenamento jurídico e fere princípios trabalhistas importantes. A regulamentação da terceirização não é vista com maus olhos pelo Ministério Público. O Ministério Público não é contra a regulamentação, mas é contra a forma como está sendo proposta essa regulamentação. Que se regulamente a terceirização é um fenômeno social que já existe, já está instalado no processo produtivo nacional,
mas a forma como o projeto de lei 4330 foi aprovado, de maneira assodada, apesar de já estar na Câmara há 10 anos, o momento e a forma como foi aprovado é absolutamente reprovável, sem uma discussão mais profunda, num momento político, institucional extremamente conturbado, sem um diálogo que democratize o debate. Essa foi a maneira como o projeto 4330 foi aprovado. Na Câmara dos Deputados não houve oportunidade para algumas alterações que são importantes para a viabilização do projeto de lei. Aos meus olhos, o projeto de lei 4330, agora 30/2015 no Senado, é absolutamente inconstitucional, fere alguns princípios da nossa Constituição Federal. E essa reparação ainda há tempo de ser feita, ainda há tempo de alterar este projeto de lei para que seja aprovado de maneira livre, de maneira constitucional. O que não se pode é aprová-lo da forma como está. Porque aprovando, fatalmente serão ajuizadas ações de inconstitucionalidade perante o STF. E em que pontos, assim, o senhor poderia dizer específicos, no ponto de vista do senhor, que está pegando nesse sentido? O Ministério Público aponta diversos aspectos negativos do projeto de lei, mas dois principais eu gostaria de destacar. Primeiro, é a ausência de equiparação salarial, de equidade salarial entre empregados terceirizados e empregados contratados diretamente pelo tomador de serviços. Hoje a lei não assegura essa igualdade salarial. E o segundo aspecto, que é um ponto nevrálgico nessa discussão, é a terceirização da atividade fim. Quer dizer, o projeto de lei 30/2015, ele autoriza a terceirização de toda e qualquer atividade desenvolvida pela empresa. Isso retira por completo a função social da empresa. A empresa deixa de gerar emprego, a empresa passa a ser um mero simulacro empresarial. A empresa é uma organização de bens voltadas ao desenvolvimento de determinada atividade. Uhum. E essa organização de bens deve cumprir uma função social. E a principal função social é a promoção de emprego. E a empresa deixa de fornecer empregos, passa a simplesmente terceirizar. É uma casca empresarial. Eu posso começar a colocar um pouquinho de polêmica nesse processo? Claro, por favor. Eu acho que o mais importante projeto social que tem é o emprego. E a história e o mundo, nós não podemos ir contra isso. Se você pegar no passado, 100% da mão de obra era na agricultura. Com o tempo, isso passou com a Revolução Industrial para a indústria. Depois passou para o serviço. Hoje nós temos exatamente, são 75% da mão de obra está em serviço, 25% na indústria e 5% na agricultura. E o tempo hoje que tem mostrado, com tecnologia, o mundo inteiro, nós temos um mundo extremamente competitivo. Não dá mais para você pensar que o seu concorrente é o seu vizinho. Como é que você vai produzir num país que te onera e que tem uma burocracia tão grande que primeiro que a legislação aqui tem que ter uma para o indivíduo e outra para o trabalhador. Você tem que ter uma legislação para o político e outra para o cidadão. Então são processos polêmicos e complexos. O capital é um bicharisco. O primeiro princípio de quem gera e produz é o resultado. A partir daí, o emprego ele é consequência. Agora, se você tiver um sistema extremamente burocrático, por mais boa vontade que você tenha, o capital é um bicharisco. Se eu não encontrar guarida aqui, ele vai para outro lugar mesmo. E vocês podem ter certeza que as coisas que estão se fazendo, acontecendo, não é um problema crônico ou problema único. Eu acho que não é questão de nós discutirmos apenas essa legislação trabalhista. O Brasil tem que ser repensado como um todo, de uma forma em geral. Tanto é que você vê a crise que está se implantando aí e ela vai se agravar, podem ter certeza disso. Porque, infelizmente, os nossos dirigentes que aí estão, e eu não falo partido A, B, C ou D não, são incompetentes e têm mostrado isso a cada dia.
tem um clamor da população pedindo mudança disso e às vezes conseguem olhar só para o seu umbigo. E isso é um problema muito sério. Ou nós mudamos agora, ou provavelmente muita coisa vai deixar de existir. Porque ninguém mais suporta trabalhar 6 meses no ano, pagando obrigações e impostos para você ter um resultado no final. Então, a consequência social, ela existe à medida que você tem um emprego, da dignidade. Não adianta você pensar em subsidiar se você não ensinar aquele cidadão a plantar, se não ensinar ele a colher. Não adianta você querer distribuir riqueza se não tiver o gerador dessa riqueza. E quem gera essa riqueza é os interesses. Logicamente, você tem que estar dividindo, acompanhando tudo isso. Eu acho que é a função do Estado incentivar, primeiro, a concorrência, e a partir daí sair da gestão, porque já se mostrou incompetente. E deixar aqueles que sabem tocar, sabem fazer o processo, tocar de forma mais coerente e mais consciente. Aqueles que têm experiência. Caso contrário, corre o risco, sim, das pessoas que aqui estão investindo, deixar de investir. Pega um exemplo simples, você vai comprar uma ação de uma Petrobras, ficou ruim, você sai fora. Não tem gestão, não tem resultado. O propósito ali não é o de resultado. E, gente, não tem alavanca melhor do que o resultado. O resultado, à medida que você tem produção, e olha que o brasileiro é um povo dócil, é um povo bom demais. A relação trabalhista não tem que ter interferência de Estado. A relação trabalhista, ela tem sim, ser vigiada com questões de abuso. Agora, não tem nada melhor do que você deixar essas pessoas escolherem os seus propósitos. Deixar essas pessoas, e não adianta nós queremos ser incoerentes ou queremos justificar em cima de alternativa de terceiros. Você pega a própria Polícia Federal, você vai num qualquer guichê aí de aduana, é terceirizado. Então o próprio Estado terceiriza. Então, não adianta você ter um discurso hoje mentiroso, que é o que a gente tem visto a cada dia, se propõe o mesmo projeto várias vezes, já se perdeu a credibilidade. O que vai sustentar qualquer coisa daqui para frente é resultado. Então, se tiver resultado, vai ter emprego. Se não tiver resultado, não adianta você ter lei, não adianta você ter processos que tiram daquelas pessoas completamente o incentivo. Sim, o senhor tocou em um aspecto interessante e importante. Muito tem se falado que o projeto de lei 4330 beneficiará a concorrência da empresa nacional. Realmente, o produto nacional, o produto produzido no Brasil, é caro. Ele não tem condições de competir com o produto oriundo de outras regiões do mundo, como principalmente da Ásia. Mas o que encarece a produção nacional não é o salário mínimo que os trabalhadores recebem, é a carga tributária, é a ineficiência do Estado. O Estado brasileiro é ineficiente e onera de maneira excessiva o empresário. A carga tributária é que impede a concorrência do mercado, do produto nacional, do produto brasileiro no mercado internacional. É isso que deve ser combatido. Mas como o empresário ele não consegue lutar contra essa carga tributária, o governo não abre mão, principalmente nesse momento de arroxo fiscal, mais uma vez quem é onerado é o empresário. Não, de maneira geral. É o empregado, porque o empresário ele se vira, vai para outro lugar, a carga cai no trabalhador. Nesse momento de arroxo fiscal, em que o empresário, mais uma vez, se vê alijado dos seus meios, mais uma vez ele é onerado pelo governo, pelo Estado, se volta contra o trabalhador. E esse discurso é recorrente, de que no Brasil o empregado custa caro. Não custa caro. O salário mínimo não é elevado. O que é elevado é a carga tributária que incide sobre a folha de pagamento. É praticamente o dobro, né? Praticamente o dobro. E isso deve ser revisto. Direitos trabalhistas não devem ser revistos, porque esses direitos trabalhistas estabelecem um patamar civilizatório nas relações de emprego. Eu discordo, com todo respeito, não quero polemizar, mas o Estado é necessário se fazer presente na relação trabalhista, através das leis protetivas, através de leis regulamentadoras que impeçam a exploração excessiva
do trabalhador. No passado, quando o Estado se afastava dessa relação, não interferia nessa relação, não editava leis protetivas, o que se via era uma exploração exacerbada do trabalhador, inclusive em situações que configuram trabalho em condições análogas a de escravo. É necessário, sim, a presença do Estado. Mas, desculpe, vereador. E uma coisa que você tocou muito importante, que está passando batido no Congresso, que é a reforma tributária. Nisso não se toca, né? Tenta-se jogar uma cortina de fumaça, que eu acho que é reforma política que não passa de uma mera enrolação, que não tem de reforma nada. Se tenta aí várias coisas, tudo que você vê nesse Congresso é retrocesso. Eu acho que a terceirização tem que ser regulamentada, assim, tem que ser regulamentada, porque já existem muitas coisas. Agora, da forma que está sendo colocada e a ausência de debate, a forma que isso foi colocado no Congresso, de inclusive impedir a entrada de manifestação contrária, então não teve um debate. O próprio Supremo se manifestou quanto isso, né, da truculência de como foi encaminhada essa situação. Então, acho que essa ausência de debate que mais assusta. O que está por trás disso a pano de fundo? Eu acho que o discurso da geração de emprego, da competitividade, ele é importante, é necessário, haja visto, porque se fosse o salário que encarecesse o nosso produto, que é isso, o salário mais baixo que nós temos. Então tem outras coisas. A carga tributária, a reforma tributária, por que não se toca? Por que o Congresso não faz? Qual que é o interesse que está por trás? Nós temos um Congresso que está arrebentando com o país, arrebentando com a nossa sociedade. Eu acho que esse é o pano de fundo. E a reforma política, que era aquilo que poderia resolver, não vai resolver nada. Infelizmente, vai continuar do jeito que está. Acho que a movimentação que ela deve ser nesse sentido, eu acho que é qual que é qual que é a nossa participação nessa mudança? A carga tributária, ela é a principal, não é quanto tempo, e a promessa, e você não vê, o Congresso não tocou. Então, esse eu acho que era o mais importante, a reforma mais importante a ser feita. É a primeira providência que teria que ser tomada. Para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, eu queria uma consideração, uma palavra aqui, o ponto de vista do Luiz Cláudio Galá, sem pressa, tranquilo, não precisa ter pressa. Eu sou de uma opinião mais prática. O Dr. Paulo comentou sobre a questão institucional ou não. O Humberto acho que falou muito bem do empresário ter condição de ser eficiente ou não. E o Ismael também concordando com alguns pontos do Dr. Paulo. A minha opinião eu acho que a terceirização veio para resolver alguns problemas muito importantes e muito simples. Primeiramente, ela é importante para os dois lados, tanto para o empregado quanto para o empresário empregador, para o tomador de serviço. Por quê? Principalmente para o empregado, porque se ele trabalha numa empresa terceirizada, a empresa tomadora do serviço, ela vai cobrar um maior profissionalismo do serviço. Por quê? Porque ele é terceirizado. Ele está comprando um serviço, ele deixou de estar com o funcionário e ele está adquirindo um serviço. Então, dessa maneira, ele tem condição de exigir um serviço de melhor qualidade. E isso vai acontecer o quê? Isso vai aumentar a qualidade do serviço do funcionário. Então, isso é muito bom para o funcionário. Outra coisa, o funcionário passa a ter uma cobertura, Paulo, inclusive maior, porque a empresa tomadora de serviço, ela é solidária, sim, ela é corresponsável caso a prestadora de serviços terceirizada quebre, feche, ou mesmo não tenha condição de cumprir com o pagamento dos funcionários, a empresa tomadora de serviço, ela é corresponsável solidariamente. Então, isso vem dar mais segurança ao trabalhador. Então, pensa, e outra, a empresa tomadora de serviço, quando ela vai fazer o pagamento à empresa prestadora de serviço terceirizada, primeiramente, o que ela vai fazer? Ela vai checar toda a responsabilidade, todas as obrigações dessa empresa terceirizada, antes que ela efetue o pagamento. E sendo assim, o que a empresa tomadora de serviço está fazendo? Ela está protegendo
o funcionário, que nem dela é, mas ela está dando uma proteção muito maior, porque como que ela vai pagar essa empresa prestadora de serviço terceirizada sem ter certeza que isso não vai voltar contra ela lá na frente, sabendo que ela é corresponsável do não pagamento ou do não cumprimento das obrigações da empresa terceirizada. Então, ao meu ver, a terceirização ela vem proteger, ajudar, profissionalizar muito mais o trabalhador do que o próprio empresário. Ela favorece muito mais o trabalhador, mas muito mais do que o próprio empresário. Bom, eu vou pedir para a nossa direção aqui, a gente não vai fazer um intervalo não, até mesmo para não tirar esse raciocínio, né, de dar uma parada aqui, né, diante de uma declaração aqui, que o trabalhador seria o mais beneficiado, para a gente ouvir o outro lado. Outra questão muito importante, Fernando, por que o tomador do serviço, o empresário, por que ele não tem o direito de fazer uma contratação temporária? Na maioria dos casos, ele deveria ter o direito, sim. Você precisa de um serviço por um período. Por que você vai precisar ter a obrigação de todos os tributos com esse funcionário após o término desse serviço? Esse eu acho que é um direito do empresário, até como o Humberto muito bem colocou, para que ele seja competitivo no mercado local, nacional e internacional. Eu acho que a legislação brasileira não poderia nunca tirar esse direito dele. Bom, a função fim, né, da empresa, ela não é temporária, né, para se ter um contrato temporário para uma produção da atividade fim de determinada empresa. Paulo, A lei já autoriza a contratação, o trabalho temporário em algumas situações, desde que respeitado o prazo de 3 meses nessa contratação. Essas situações extraordinárias, a lei já contempla a possibilidade da terceirização, inclusive na atividade fim. Já a lei do trabalho temporário já atende esse anseio mencionado pelo vereador Cláudio Galassi. Todavia, eu preciso esclarecer que a terceirização traz em si um lado nefasto, que é o propósito da terceirização e que fica muito claro no debate, no discurso empresarial que defende o projeto de lei. Qual que é o objetivo da terceirização? Diminuição de custos. Por que que... busca de eficiência também, né? O principal objetivo é a diminuição de custos e isso a realidade demonstra. A realidade demonstra isso. A terceirização, numa sequência lógica, ela deveria aumentar o custo empresarial. Porque o empregado que custa para o tomador de serviços R$10.000, caso terceirizado, ele deveria custar esses mesmos R$10.000, acrescido do custo e do lucro da prestadora de serviços. Num raciocínio lógico, a terceirização resulta no aumento do custo. Mas não é isso que se vê na realidade. Estudos do DIEESE apontam que os trabalhadores terceirizados recebem, em média, 24,7% a menos que o trabalhador contratado diretamente. E essa diminuição salarial é necessária para que o prestador de serviços possa competir no mercado de trabalho, ao oferecer o seu serviço. Porque o tomador de serviços contrata a prestadora que oferece o menor preço. E esse menor preço é obtido através da precarização das condições de trabalho. A realidade demonstra que a terceirização tem como efeito nefasto a precarização das condições de trabalho, especialmente em salários menores e piores condições de segurança e medicina do trabalho. Seria como você dizer hoje, por exemplo, a mão de obra feminina na média é mais barata. Não quer dizer que é mais competente ou menos competente, estão dominando o mercado. Então o que existe realmente é uma competitividade. E eu entendo que a mulher, muitas vezes, ela é muito mais eficiente, é muito mais detalhista. Então por que isso? Eu acho que não é justificativa. Não dá para equiparar
todo mundo. Tem pensamentos diferentes, tem cores diferentes, as pessoas são diferentes, tem vontades diferentes. Tem pessoas que... O que você não pode tirar das pessoas, ou tentar tirar, é a vontade da caça. Que o empreendedor, aquele que representa 5 a 10% desse país, primeira coisa, você tem que respeitar o direito de propriedade dele. Se você não respeitar isso, você vai buscar outro caminho. À medida que você começa a perceber que existe esse movimento, não, porque tem que ter tudo igual, as mulheres hoje recebem menos, por que isso então? E eu acho que deveria receber até mais. Então, se você pegar na média, não quer dizer que ele vai ter um serviço mais eficiente ou menos eficiente. Se você pensar nesse propósito, nós acabamos de falar aqui de cargas tributárias. Para aumentar custo, esquece. Isso não funciona dessa forma. Existe um mundo acontecendo aí de fora. O que vai acontecer onde tem 5 pessoas, você coloca 3. E se você inviabilizar essas 3, não vai colocar em nenhuma, porque você fecha a operação e você parte para outras alternativas. Nós estamos vendo isso acontecendo aí hoje. Precisa se fazer alguma coisa, precisa se incentivar esse mercado. E a visão é clara, a hora que você vê a população sacando a sua poupança, é porque nem emprego eles estão tendo mais. O salário... de uma crise econômica grave. Causada por quê? Por falta de incentivo. O Brasil precisa de estrada para fazer, hospitais para construir, precisa de uma série de coisas para ser feito. E agora, culpa é do Estado ineficiente, como o senhor apontou. Mas como você reconheceu também. O Estado é ineficiente. Mas numa situação que o Brasil está agora, de crise, né, um momento exacerbado, não era hora de esperar um pouco mais para mexer nisso? Não, pelo seguinte, nós nunca passamos por uma crise como essa. Primeiro, ela é de confiança. E quando você perde a confiança, acabou tudo. O Brasil tem tudo para ser feito. Agora, as pessoas só virão investir aqui se tiver uma estrutura que lhes garanta um retorno, uma segurança jurídica, um problema fiscal que seja menos agressivo, igual o Silécio falou. Ismael Costa. Ismael, perdão. À medida que você gasta muito, e geralmente você gasta mal, você gasta muito e todo tanto é pouco. Não precisa achar que o imposto vai diminuir, não. O que nós precisamos fazer, nós, como cidadão, fiscalizarmos mais e buscar essa eficiência. Vigiar mais essas armadilhas jurídicas que estão tentando montar contra uma população, porque no final tem interesses particulares que não aparecem aqui. Por exemplo, a terceirização tira fora o sindicato. Pô, sindicato, eu sou obrigado a contribuir com um dia meu de salário por ano. A minha mulher, se eu não gostar dela, eu largo dela. Um filho eu deserto, eu vou ter que todo ano trabalhar mais um dia para um sindicato. Estes são avanços necessários realmente. A revisão do sistema sindical. No Brasil, a liberdade sindical é relativa. Não há uma real liberdade sindical. Nesse ponto eu concordo. São necessárias reformas, reforma política, a reforma trabalhista, mas que essas reformas venham não para precarizar, não como retrocesso social, mas para o avanço social, respeitado o patamar civilizatório que já existe. A sociedade brasileira deve avançar. Mas ela está avançando. A gente cresce na crise. Você imagina o seguinte, o serviço vai ser pior. Quem gosta de comprar serviço pior? Você deixa de comprar aquilo e vai buscar um melhor. Você tem que incentivar a competitividade, a concorrência. Se nós pudéssemos escolher um congresso melhor, alguém que representasse, trouxesse resultado, enquanto você tem alguns problemas crônicos aí de falta de recursos para saúde, educação, etc., você vê um esbanjamento de dinheiro para partidos políticos. Está contra, está na contramão, né? É um contrassenso. Então as pessoas vão começar a escolher diferente também. Ismael, posso chamar um intervalo e a gente volta com você? Pode. Porque eu já estiquei esse primeiro bloco, nós dividimos esse programa em 2 blocos, né? Não vão ser 3, pois o assunto demanda isso, não tem problema. Mas agora eu tenho que chamar um intervalo rapidinho, você em casa não saia daí, Câmara Debate falando sobre terceirização do trabalho no Brasil e nós voltamos rapidinho depois do intervalo, já já. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você.
TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Estamos de volta pela TV Câmara Uberlândia com Câmara Debate, hoje falando sobre a terceirização do trabalho nas empresas. Aqui conosco os vereadores Ismael Costa e Luiz Cláudio Galassi, Paulo Gonçalves Veloso, que é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho, e Humberto Pereira Carneiro, que é vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia. E no primeiro bloco, o nosso telespectador já percebeu que as opiniões são divergentes em relação a esse tema que é tão importante, né, que atinge a todas as pessoas, que todos são trabalhadores, mesmo sendo empresários, a pessoa ela, empreendedora não deixa de ser um trabalhador também. E no finalzinho entrou na questão de sindicatos, e o Ismael ia se posicionar sobre o tema e a gente até cortou ele aqui antes de fechar o bloco. Então passo a palavra para você, Ismael. Lembrando que o tema não é sindicato, tá? É só um ponto relativo ao tema geral. É só um ponto que o Paulo levantou que estaria acabando com o sindicato. Pelo contrário, a proposta, inclusive, do Paulinho da Força é que cria o sindicato terceirizado. Inclusive, em Araraquara, já tem um sindicato, que inclusive é comandado da Força, que cuida já desse trabalho terceirizado, principalmente do pessoal do corte de cana, naquela região, o pessoal que trabalha na carregamento de cana, são empresa terceirizada, então já tem um sindicato. Então não é também uma coisa sem o sindicato, viu? Sim. Mas assim, eu acho que tem outra coisa que o Dr. Paulo levantou, que é a questão ele não colocou, tem mais um ponto nesse levantamento do DIEESE, que é a questão do acidente. Né? De cada 80%. 80%. De cada 10 trabalhadores acidentados, 8 são terceirizados. Porque não conhece as regras da empresa, é a exaustão, é a diferença, é a precarização e a exaustão. Você leva o trabalhador, porque aí, por exemplo, como eu fui cortador de cana, eu me lembro, você cortar, você recebia por tonelada, ou seja, você trabalha mesmo, você junta de dente, as forças que tem, quando é à tarde o sujeito está corte, mão, pé, você sofre isso, porque você sabe que se você não se trabalhar um triplo, você não consegue ganhar seu dia, fazer valer a pena. Então, essa é uma das questões, é você levar o trabalhador à exaustão da questão do trabalho. Então, acho que aí você é a questão até humanitária. Então, eu sei, tem um discurso, todo mundo defende o seu lado, que é a questão mais do empresário, de baixar o custo. Agora, não seria a melhor forma, né, baixar o custo. Eu acho que a melhor forma seria a carga tributária. E aí eu fico tão preocupado, né? Porque na reforma, por exemplo, a mãe de todas as reformas deveria ser a reforma política, né? Para a gente poder ter um Congresso melhor. Nós não fizemos ela, aliás, aquilo que era o principal, a mãe da corrupção, é a questão do financiamento de campanha, que não foi tocado, também não é o assunto, mas aí que ele viria, para ter uma reforma trabalhista e aí mexer em questão sindical, depende de um Congresso mais sadio, né? E não o que está hoje, que é triste, viu? Ver a situação que aquilo ali está, não tem um interesse de fazer. E aí deixa mais preocupado, acho, a questão da terceirização, né? Parece que aproveitou o momento de crise que nós estamos vivendo, que o Paulo levantou, que é um momento de crise, é grave, isso infelizmente não é só no Brasil, aproveita que é um Congresso reacionário e empurra tudo de uma vez só. Então nós estamos vendo um momento de oportunismo, isso que é mais perigoso para a nossa sociedade. Ismael, você tocou num assunto importante, que é a falta de proteção ao trabalhador. Você aumenta a eficiência, é como se o funcionário passasse a ficar mais desprotegido porque ele tá sendo cobrado a eficiência. Isso não é verdade. Porque a proteção legal é a mesma. Ela sempre existiu e ela sempre vai existir, sendo terceirizado ou não. A proteção do funcionário, as regras são as mesmas. O que a gente está discutindo aqui é que a falta de eficiência, ela está diretamente ligada ao desemprego.
Então, nós vamos, porque vocês têm, eu tenho certeza que a maior preocupação de vocês é o desemprego. E é o que está exatamente, diretamente ligado à eficiência ou à falta de eficiência. Mas é a questão do crescimento, né? Se tivesse um crescimento econômico, com certeza o emprego não estaria tendo emprego. Mas nós não estamos nem falando do crescimento econômico do país. Nós estamos falando do que o Humberto comentou, no resultado. Tem que gerar, o empresário tem que ver o resultado. Para isso ele tem que ser eficiente. Ela não vai responder todas as questões. Você só vai ter o crescimento se você tiver um incentivo a esse crescimento. Dinheiro lá fora tem sobrando. Nós vivemos num mundo aí que tem 80 trilhões Você acha que esse é o incentivo que falta? De PIB e 300 trilhões de dólares de valor financeiro que corre o mundo todo dia. Está faltando competitividade. Então, o que falta são regras claras e vontade política de fazer. Então, nós estamos aí num governo que, infelizmente, desestruturou toda a estrutura empresarial, comercial, o incentivo de forma geral. Como você bem colocou, começando pela carga tributária. É muito caro, é muito oneroso. E se não bastasse isso, existe uma burocracia nesse país imensurável. Você começa a ver pela quantidade até de funcionários públicos que existe nesse país. Ou seja, qualquer lugar. O que nós estamos precisando hoje é de um gestor. Acho que é verdade. O Estado, nós precisamos de um gestor, Estado nacional é ineficiente, mas a terceirização não é a solução para combater essa ineficiência estatal. Em relação ao sindicato, este é um ponto que preocupa muito o Ministério Público, porque com a terceirização proposta, da forma como foi proposta no projeto de lei, haverá a cisão da representatividade sindical. Empregados que trabalham no mesmo local, prestando o mesmo serviço, serão representados por sindicatos diferentes. O projeto de lei assegura a mesma representatividade sindical quando tomador e prestador de serviços desenvolvem a mesma atividade, estão no mesmo enquadramento sindical. Mas quando esse enquadramento é diferente, os empregados estarão representados por sindicatos diferentes, com conquistas diferentes e salários diferentes. O projeto de lei 4330 fulmina a isonomia no meio ambiente de trabalho, porque empregados que desenvolvem a mesma atividade para o mesmo tomador dos serviços poderão receber salários diferentes. E com a atual legislação, isso não é possível. Com a atual legislação, não é possível. É justo, inclusive. Por isso que a regulamentação que se propõe não é a melhor, não é a adequada. Se querem regulamentar, e eu acredito que é necessária a regulamentação, que regulamente de maneira adequada, estabelecidos alguns parâmetros, igualdade de salário, isonomia salarial entre empregados contratados diretamente pelo tomador e terceirizados, isonomia, não terceirização da atividade fim, que haja um balizamento das atividades que podem ser terceirizadas e, por fim, que se assegure a mesma representatividade sindical, a fim de preservar também o sistema sindical. Bom, eu vou virar um pouquinho o assunto aqui agora na questão do trabalho público, né? Não é a questão do empresariado, mas os vereadores aqui são da área pública e o procurador também. Eu tenho um bom exemplo para falar sobre isso. Sim. A questão o serviço público também vai ter a opção de terceirizar a sua atividade fim. Bom, ele sempre teve. Não, fim não. Mas a atividade fim dos serviços públicos normalmente são concursos públicos que colocam efetivos para aquela atividade. Aí a estrutura pública, vamos dizer, do legislativo ou do executivo, enfim, uma secretaria, ela pode terceirizar determinados trabalhos. Ela tendo essa possibilidade de terceirizar tudo, vamos dizer assim, né? A grosso modo, não seria possível? Não é possível. Seria benéfico ou não? Doutor Paulo, eu tenho até um exemplo interessante sobre a terceirização na área pública. Por exemplo, a Guarda Municipal. Tá para chegar um projeto para a gente para que se institua a Guarda Municipal. Se ela for terceirizada, ela passaria com muita facilidade. Sabe por quê? Como que a prefeitura, no caso a prefeitura de Uberlândia, vai assumir
os encargos do trabalhador, que nós estamos falando a responsabilidade, inclusive, com a família de um agente da Guarda Municipal, para o resto da vida, isso seria inaceitável, colocar essa despesa no orçamento anual. Então, a terceirização, por exemplo, da Guarda Municipal, ela seria muito viável. Por quê? Porque a responsabilidade não ficaria com a Prefeitura, apenas do pagamento mensal, mas não a responsabilidade com a família de um agente para o resto da vida. O senhor está entendendo, assim, a diferença? Mas o Estado ele não pode se eximir dessa responsabilidade, vereador. E a terceirização de determinadas atividades pelo Estado implica na eliminação do concurso público. Isso não pode acontecer, essa é uma exigência da Constituição. E outro ponto que, para mim, esclarece bem o quão perniciosa é a terceirização. Petrobras. As terceirizações na Petrobras serviram como pano de fundo para essa corrupção que se instalou na maior empresa do Brasil. A terceirização, muitas das vezes, principalmente no setor público, é utilizada como instrumento para fraudes. Lobbies e... É muito difícil você considerar essa colocação, visto que a ocasião não faz o ladrão, ela só o revela. Então, a corrupção existiu porque existia o corrupto, o corruptor e uma legislação extremamente ineficiente, que estamos aí, todo mundo comprovado, e ninguém consegue, porque não consegue provar. Está dito, está claro. Aí tem legislações e mais legislações, que infelizmente no Brasil hoje só protege o bandido. Tá? Então aquele que quiser empreender seriamente parece que não tem muita chance. É preferível ele entrar para o arcabouço jurídico. Uma vez um advogado me falou assim, a pressa é inimiga da prescrição. E é uma verdade nesse país. Porque se prescreve, não se apura os culpados, e fica essa leniência que nós estamos convivendo aí, com mais uma nova legislação. Aí você começa a perceber que o povo, de uma forma geral, precisa de pão e circo. Eu acho que essa legislação nova aqui é o circo que está dando para o povo hoje, para se distrair enquanto a caravana passa. E a ineficiência continua nesse país. Agora, não se iludam. Se não tivermos competitividade e competência, nós vamos estar fora de qualquer jogo. Nós não vamos conseguir gerar empregos, nós não vamos conseguir gerar empresas, nem produto nenhum, porque ninguém vai querer comprar produtos, como você mesmo colocou aqui, doutor, que são produtos de baixa qualidade. O mundo é extremamente competitivo. Então vão ter que ser produtos de alta qualidade, funcionários extremamente treinados. Eu acho que esse é um papel que as empresas devem investir também, junto com a terceirização e tudo mais. E tudo isso é sinônimo de eficiência. Logicamente, eficiência. Ou você é eficiente ou você está fora. Por que o Estado hoje é extremamente criticado? Falta de eficiência. Sim. Mas nós estamos... Aí nós estamos começando numa questão bastante complicada, né? Porque nós estamos falando num Estado aí pesado de 500 anos, né? Só no Brasil, digamos assim, é um modelo que nós temos de economia, e nós estamos querendo resolver com a questão que não... penalizando o trabalhador. Ismael, em nome de uma competitividade do crescimento. Então, nós estamos fazendo um discurso político. Aí não dá para a gente... Porque nós estamos fazendo um discurso político, nós estamos falando que o Estado é ineficiente, que nós temos uma carga tributária ineficiente, nós temos uma legislação ferrada, ineficiente, e nós estamos com os mesmos que construíram todo esse sistema estão lá e estão tocando, e nós estamos pegando só uma partezinha, né, que é o trabalhador. Sim. Então nós não estamos resolvendo. Realmente. O discurso nosso é político, ele não é só o debate sobre a terceirização se transformou numa cortina política. Exatamente. O debate jurídico foi relegado para segundo plano. É um debate extremamente político. E a consequência é só no trabalhador, gente. Porque a pessoa que tem recurso, ele vai para outro lugar. Ele se vira, vai gerar emprego em outro lugar. Então a consequência se deseja se instalar no Brasil, se quer aproveitar das nossas riquezas, é necessário que respeite um patamar civilizatório. A não ser que a sociedade brasileira queira equiparar-se às condições que temos na Ásia.
crianças sendo exploradas em Ninguém fábricas. está falando em Ásia, mas então vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar o exemplo americano, o exemplo a Alemanha. Um exemplo. Então você tem algumas coisas de eficiência. No Chile, eles querem encerrar a terceirização. É uma experiência que não deu certo. É uma experiência que notoriamente não dá certo. Eu sou contra a terceirização, porque conheço a realidade. O Ministério Público ajuiza diuturnamente ações civis públicas para combater a precarização decorrente da terceirização. E o projeto de lei não impede essa precarização. Vamos pegar exemplos, o Chile. Se é necessário se espelhar, o Chile, na América Latina, é um país, é um exemplo de evolução social. E lá, o debate é para encerrar, para acabar com a terceirização. O que não se pode tolerar é o retrocesso social. E o projeto de lei 4330 não regulamenta a terceirização de modo a impedir essa precarização, de modo a trazer um avanço social, uma melhoria. A segurança jurídica que se alardeia no projeto de lei 4330 é apenas para o empregador. Para o trabalhador, em alguns aspectos, há sim o avanço, reconheço, como por exemplo a solidariedade do tomador de serviços, mas que também não assegura que o tomador de serviços será responsabilizado de plano, porque quando essa discussão chega nos tribunais trabalhistas, a defesa do empregador sempre será no sentido de que fiscalizou a prestação de serviço, pedia documento e que com essa fiscalização ele se exime da responsabilidade. Então, eu não creio que esse projeto de lei avança no sentido de garantir segurança para as duas partes. A segurança jurídica ela está sendo alardeada, mas apenas em benefício do empresário. É necessário equacionar essa situação. Deixa eu mudar um pouquinho em relação ao benefício ao empresário. Você começa a analisar o seguinte: provavelmente você perguntar para qualquer um empresário brasileiro hoje, o que você tem vontade de fazer? Vender tudo que eu tenho e sair daqui. Então a realidade não é bem essa. Talvez um dos problemas que a gente enfrenta é que os políticos que aí estão igualam pela pobreza e não pela riqueza. Esse país nós podíamos ser todos ricos, todos. Mas é muito mais bonito um discurso político, quando você mantém no cabresto ali um Bolsa Família, sem incentivar um novo emprego, uma nova produtividade. Tem 90 milhões de brasileiros recebendo um cheque do Estado. Começa a analisar um pouco. Nós podíamos ser todos ricos, principalmente com essa carga tributária que nós temos. Agora, o que precisava ser feito? É utilizar melhor esses recursos. Esses recursos deveriam ser direcionados para onde precisava ser direcionado. Nós, com muito menos gente, poderíamos fazer mais. Menos gente que eu digo no Estado. Que se você tem um incentivo de produção, de produtividade, todo mundo quer investir, você gera novos empregos, você qualifica, as pessoas se promovem. Eu também já comecei por baixo, eu já trabalhei na roça também, você pode ficar tranquilo aí, meu pai não era fácil conosco não, de bater pasto, tirar leite, enfim. Então eu sei quanto custa essas coisas também. E por isso talvez a gente dá valor. E tudo que eu aprendi na vida, a gente percebeu que se você tiver uma relação de respeito e de confiança nas instituições que aí estão, nas legislações que aí estão, você consegue crescer. Agora, é muito importante que a gente tenha mais seriedade nas coisas que nós estamos conversando, nas coisas que nós estamos falando. E sair um pouquinho do discurso político. Nós precisamos de gestores. Esse país nunca precisou tanto de gestores. E quando se fala em crise de confiança, tudo que você colocar na mesa, principalmente vindo do Estado, não merece credibilidade. Então, primeiro você faz o exemplo em casa. Não existe ensino melhor que seja o exemplo. Começa a corrigir em casa. É o que nós falamos, poxa, vai falar em legislação aqui com 40 ministérios. Por que não começa em arroxo com esse volume de despesa que nós temos? Então, acho que nós precisamos começar a pensar um pouquinho, cobrar mais, sim. Como cidadão, como pessoas que aqui estamos, voluntariamente, como acho que nós estamos fazendo aqui, e buscar esse resultado. Eu acredito que a terceirização é mais uma esperança para começar, ou seja, alguma coisa precisa ser feita, algumas coisas precisam ser ajustadas. E por que não começar por aí?
ou jogar um assunto polêmico desse na mesa aqui, vamos tentar encontrar o melhor caminho. Acho que nós estamos debatendo. O melhor, é justamente esse o objetivo do debate, encontrar o melhor caminho. E as ressalvas que eu faço em relação ao projeto de lei 4330 são essas, que se assegure a mesma representatividade sindical sempre, os mesmos direitos, empregados terceirizados e contratados diretamente, benefícios sempre também, com os mesmos direitos e benefícios, De que a lei preferência ainda, o sindicato por adesão, né, doutor? com plena liberdade sindical, aí envolve um outro debate. Porque por obrigação é doído. E, por fim, que se restrinja a terceirização a algumas atividades, que não haja terceirização de maneira absoluta. Eu sou professor universitário. A partir do momento em que essa lei for aprovada, eu deixarei de ser professor e passarei a ser prestador de serviços, contratado por intermédio de terceira pessoa. Isso é intolerável. É necessário balizar as atividades que podem ser terceirizadas. Bom, logicamente a gente tem certeza que aqui nós não vamos resolver esse problema, mas uma coisa é certa, nosso telespectador, a população de Uberlândia, a partir do momento que assistiu a esse programa, já abriu um pouco mais a mente, já consegue assimilar melhor as informações para poder ter uma opinião sobre determinado assunto, né? Mas o que a gente espera é que o Senado seja coerente, que os nossos governantes sejam coerentes e que faça o que for realmente melhor para todos, né? Essa é a nossa esperança aqui. A nossa parte nós estamos fazendo aqui, que é plantar essa sementinha de conhecimento, de conscientização para os nossos telespectadores. E infelizmente, o tempo da TV é curto, aqui a gente não pode prolongar, e eu queria muito agradecer, né, a presença de vocês aqui, e o Câmara Debate, nesse 1 ano e meio praticamente, trazendo pessoas aqui para discutir os assuntos, e cada vez melhor, né, trazendo pessoas que realmente têm uma opinião formada e que expõem essa opinião de uma forma coerente, e hoje aqui não foi diferente. Então agradeço muito e peço uma consideração final de cada convidado, pode ser sobre o tema, uma orientação, enfim, fiquem à vontade. Eu agradeço muito então o Ismael Costa, vereador, pela sua presença aqui, contribuiu bastante e a gente espera, lógico, em outros programas a presença do senhor aqui. Eu agradeço também a oportunidade e acho que a gente contribuindo um pouco, porque pelo discurso a gente percebe, nós não vamos resolver a questão do desemprego, da baixo crescimento com a terceirização, não. Bom, doutor Paulo Gonçalves Veloso, procurador do trabalho, esse programa não seria possível sem a presença do senhor aqui. Agradeço demais a disponibilidade de vir aqui e prestar os esclarecimentos e a posição do Ministério Público. Eu quem agradeço a oportunidade, mais uma vez parabenizo pela iniciativa, porque é importante que a população faça o juízo de valor sobre o projeto de lei. Esse juízo de valor deve ser prévio, deve ser anterior à aprovação do projeto de lei. É necessário que o Senado debata amplamente, de maneira democrática, esse tema, porque é de extrema importância para o país que a terceirização seja regulamentada, observados os parâmetros civilizatórios necessários para a manutenção da evolução social do país. É um tema que vai mexer com a vida de muita gente, né? Humberto Pereira Carneiro, empresário, e aqui representando a classe empresarial, né, através da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, da qual é vice-presidente. Agradeço muito a presença do senhor aqui e a gente espera contar em outros temas com a presença do senhor aqui novamente. Muito obrigado pela presença, Humberto. Para a gente é um prazer. Eu acho que o debate só vem enriquecer isso, porque a gente entende que quem tem razão tem argumento. O que falta, às vezes, é colocar os argumentos. Eu acho que o empresário, o trabalhador, ele pode até ser teimoso, mas burro está longe de ser. Então, eu acredito que essas colocações, esse conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade aqui de discutir, eu acho que vem só a somar e pode contar com a gente sempre que precisar. A associação está aí em defesa do empresário. O que é o nosso propósito hoje? Automaticamente do trabalhador. Você criar um ambiente favorável para você continuar gerando emprego, gerando empresas, gerando negócio. Essa que é a nossa preocupação.
Bom, obrigado, Humberto. E agradeço também novamente Luiz Cláudio Galassi, Muito obrigado. vereador. Muito obrigado pela presença aqui, Luiz. A minha consideração final, Fernando, seria o seguinte: independente do trabalhador ser terceirizado ou não, eu acho que cabe a nós, políticos, empresários, o Dr. Paulo, promotor, cabe defender o interesse da nossa gente, do nosso povo brasileiro. E eu diria o seguinte: eu morei 2 anos fora, os últimos 2 anos nos Estados Unidos, e eu acho que a gente tem que buscar uma referência internacional. A gente tem que estar sempre buscando o ótimo. Como o próprio Humberto comentou, o nosso concorrente hoje não é mais apenas o nosso vizinho. Nós somos obrigados a ser eficientes, nós somos obrigados a cuidar do profissionalismo do nosso trabalhador, nós somos obrigados a ser eficientes e terceirizado ou não, se a gente não buscar essa eficiência máxima, como que a gente vai sobreviver? Como que o país vai sobreviver? A gente não está comentando nem sobre o crescimento do país, mas sobre a sobrevivência dele. Bom, então muito obrigado a presença de vocês aqui. Eu agradeço você em casa também, que nos acompanhou, e pode contribuir com o Câmara Debate enviando sugestões de temas para a gente tratar aqui, críticas, sugestões, enfim, através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.